Então, boa noite a todos. Agradecendo então a presença de todos aqui essa noite, né, nesse curso de resposta à emergência radiológica. Eu sou o professor Flávio Augusto Soares, sou o coordenador desse trabalho, juntamente com o professor Marcos Renan e o professor Marzeu Júnior. Então nós fizemos esse curso dentro de uma disciplina chamada atividade de extensão. Hoje, tem uma lei, não é uma lei, mas é uma decisão de todas as instituições de ensino superior e de um fórum dos reitores de direitos máximos resolveram então, todos os cursos de graduação, direito, medicina, geografia, enfermagem, em todos os cursos de graduação deveriam ter 10% das suas atividades, suas horas em extensão, ou seja, sair dentro da instituição, né, extra-muros, como a gente fala, e ao encontro da comunidade, né, da sociedade, e tentar, enfim, ajudar a resolver um problema, né, de alguma forma. Então, todo mundo, matemática, letras, psicologia, todo mundo tem, a partir de agora, que ter esses 10% da carga. Isso está 200, 300, 400 horas, até mais, medicina até mais, de horas de extensão. Então, esse aqui, na realidade, é fruto, esse curso é fruto da atividade de extensão, que é a turma de 2018, né? A turma que está no terceiro semestre, eles então teriam que fazer essa atividade. Então a gente escolheu fazer essa atividade. Por que a gente escolheu essa atividade? Bom, vamos falar rapidamente um pouquinho de história. A gente começou com um curso técnico em radiologia lá nos idos de 97, 98, e nos capacitamos de engenheiros, enfermeiros, biólogos, né? Não temos muita prática com a radiação. Então a gente fez um curso lá com o pessoal do IFD, o Instituto de Rádio que a gente fala da CNE, Comissão Nacional de Imunidade, fizemos um curso conhecendo o pessoal, e aí fomos fazendo outros cursos, depois outras especialidades, né? Muito fácil, depois medicina nuclear, curso de a resposta de emergência, eles vieram aqui. Quando veio a possibilidade de nós sermos sede da Copa do Mundo, né? Poderia ser uma, estava se candidatando, a gente chamou eles de novo, olha, a gente está aqui à disposição, se precisar fazer não só uma resposta a um acidente, mas até uma preventiva, alguma coisa. Eles vieram logo depois até do Pan-Americano, contaram a experiência do Pan-Americano, como é que foi, como é que eles ajudaram e assim por diante. Depois mesmo, não sendo escolhidos, né, para a sede, a gente também se colocou à disposição, por Florianópolis ser uma capital turística, enfim, está perto de Porto Alegre, era a sede, São Paulo, poderia haver alguma necessidade, né, estaríamos à disposição também. Fizemos mais uns cursos, mais especialização, uma mesa de crise também, né, que eles chamam lá de RADEX, né, esse treinamento de uma mesa de crise, enfim, né, vocês são mais especialistas do que a gente nessas situações. Então a gente foi evoluindo. Aí a gente começou só os professores se capacitando, depois a gente começou a ensinar os alunos, cada ano a gente ensinava um pouquinho mais, né? A gente aprendia um pouquinho mais, ensinava um pouquinho mais. Então, colocar a roupa, né, especializada para evitar contaminação, depois o atendimento ao público, depois a gente conseguiu juntar a enfermagem, né? Antes era só o curso de radiologia, juntamos a enfermagem e a segurança do trabalho. E fizemos o que a gente chama de CIREX, Simulação de Resposta à Emergência Radiológica. Primeiro CIREX, que foi há 2 anos atrás, 2017. Aí evoluímos mais um pouco, isso a gente vai estudando, aí produzimos material, fizemos o segundo CIREX, né, os colegas da pesquisar que a gente convidou, já incluímos o pessoal da informática, da meteorologia, né, para prever eventos, vai espalhar a contaminação ou não, né, o pessoal da informática, a transmissão. E aí o pessoal dizendo, olha, vamos chamar a polícia militar, vamos chamar bombeiros, guarda municipal, defesa civil, vamos chamar esse pessoal porque a gente entende, né, e realmente a gente notou nas conversas que faltava um pouco, né, desse conhecimento sobre radiação.
sabe que pode acontecer alguma coisa. E aí, então, com essa atividade de extensão, né, a gente descontou, acho que agora é um momento que a gente já tem certo conhecimento, tem um material produzido, que vocês vão ver todo mundo, né, alguns vídeos que foram feitos, as cartilhas, que foi reunido para fazer esse curso completo em curso fechado. Certo? Então a gente está nesse ponto aqui hoje, justamente com uma sequência do nosso histórico de aperfeiçoamento, de treinamento, né? E também com o tempo a gente foi se aproximando, como foi ano passado com a Defesa Civil aqui de Florianópolis, né? Então a gente está evoluindo nesse sentido. É uma coisa também interessante que eu queria explicar, embora seja um curso EAD, né, a política do Instituto Federal, todos os cursos, né, ou quase todos os cursos, né, de EAD, né, nós temos curso técnico em EAD, curso de graduação, curso de pós-graduação, especialização, todos eles EAD, mas a gente tem por prática, por metodologia, ter um encontro semanal. Tá? Para quê? Para que as pessoas, né, os alunos, se sintam pertencentes a um grupo, para fazer grupo de estudos, né, enfim, para ter aquele estímulo, eu vou à sala de aula uma vez por semana, mas eu vou encontrar com elas, para aquele estímulo para evitar a desistência, etc, etc. Então isso é uma política que é muito exitosa. Nossos índices de aproveitamento dos alunos em EAD é acima da média do Brasil. Tá? Eu não me lembro agora os números, a gente sempre tem mais concluintes percentualmente do que a média brasileira. Tá? Não sei se é 60%, 70%. Tem uma desistência relativamente baixa. Tá? Por causa justamente de ter esse semanal ser presencial, né? E ter também, nesse dia presencial, é uma aula interativa. O professor está num polo, os alunos nos outros polos, e aí há essa troca de informações. Então, eles veem realmente o professor, né? Mesmo à distância, podem fazer perguntas, e se sentem pertencentes, então, a um grupo. É claro que aqui é um curso curto, né, 40 horas e tal, mas a gente achou interessante trazer esse primeiro momento, vai ser esse momento mais presencial, vão ser passados alguns conceitos básicos, também quero falar muito que as meninas são responsáveis, né, e todo esse trabalho foi feito pelos alunos, eles só orientam material. Eles fizeram o curso, como eles separaram o Moodle, palestra, tudo com eles, então orienta, né. E então, a gente acha interessante trazer esse primeiro momento, né, para a gente se sentir pertencente, todo mundo começa junto, senão, posso começar amanhã, eu acesso o grupo depois de amanhã. Então, todo mundo começa junto e ter essa possibilidade também de vocês, durante a apresentação, de algumas dúvidas, de conceitos básicos, a gente já tira aqui. Tá? Depois tem a tutoria, que o grupo da aula está à disposição de vocês, qualquer dúvida durante essas 4 semanas. E aí, para finalizar, né, e para fazer tudo isso teórico, uma coisa que chega na hora é prática, né, chega lá e botar a mão na massa, sem resolver o problema, a gente então vai fazer no último dia, que seria dia 1º de junho, uma segunda-feira à noite, né, a gente vai fazer um treinamento, né, de como responder de forma agir, né, para que o público fosse estudado. E também o objetivo de ter esse contato direto com vocês é porque a gente é especialista em radiação. Sabe medir radiação, sabe os perigos, sabe se proteger, etc. A gente não entende muito da logística, toda essa resposta, né? Toda essa... Tá, com essa necessidade de organizar toda uma cena, né, quando acontece, certo? Sejam bem-vindos, por favor, sejam bem-vindos. Obrigado. Certo? Então, um dos objetivos também de a gente trazer vocês aqui depois na prática, a gente quer aprender muito com vocês, né? Principalmente talvez durante a prática ali, na expertise de cada um, poder nos ajudar e depois, com certeza, fazer a crítica. A gente quer muito a experiência de vocês, a crítica de vocês, para que a gente possa aperfeiçoar esse curso, seja no tempo de duração, seja no conteúdo, no formato que for, para daí sim, talvez no segundo semestre, a gente ter um curso mais redondinho, né? Mais especializado dentro das necessidades de vocês, que é a prática, né? De vocês, do dia a dia, de uma resposta a um produto perigoso, né? E aí partir a oferecer esse curso
seja presencial, semi-presencial, totalmente à distância, focado para a Guarda Municipal, um grupo 10, 15, 20 alunos, não interessa, focado para a Defesa Civil, para os bombeiros, né? A gente vê o pessoal da Polícia Rodoviária, isso? Federal, PRF, né? Então, enfim, a gente quer justamente aprender com vocês para depois melhorar o curso e poder ofertar, então, né? A gente combinando oferta em turmas fechadas, EAD ou não, então, que a gente puder ajudar nesse sentido, tá? Então, de novo, agradecendo a presença de vocês. O comandante Vera não está aqui, mas foi ele que ajudou a divulgar bastante, né? No P2R2, é isso? Que é o WhatsApp, né? Então, eu queria agradecer muito a ele que nos ajudou. Então, passar a partir de agora a apresentação da primeira aula, né? Que a gente chama. Depois, acho que 1 hora mais ou menos de aula, a gente vai aqui para o lado, que é os computadores, né? Também o objetivo é o seguinte: eu sei que a maioria, eu acho que quase todos sabem usar EAD, mas sempre dá um probleminha na senha, alguma coisa, então a gente quer que vocês entrem, acessem, vejam, tem vídeo, tem texto, fiquem à vontade. O importante é justamente ver se está tudo funcionando, né? Se tiver dúvida, vai ter os alunos ali, tanto no Moodle como no assunto. Se quiserem tirar alguma dúvida de assunto, os alunos vão estar ali, né? Para ajudar vocês. E aí, a partir que vocês forem lendo e tal, né, à vontade, vocês podem se retirar, etc., sem problema nenhum. Tá? O objetivo mais era ter certeza que o Moodle estava funcionando, que vocês acessaram, que sabem usar, que não deu nada de problema. E se quiserem concluir a aula de hoje aqui com um assunto que está lá e tirar dúvidas, os alunos também vão estar à disposição. Aí depois aí segue no Moodle, tá? Vai abrindo mais ou menos a cada semana, 5, 6 dias abre um novo módulo, tem uma pequena atividade para fazer, e lá no final, então, a gente espera vocês na prática, tá? Para a gente concluir o nosso curso, tá bom? Então, muito obrigado, boa noite, passo para as meninas, para a Marina, que vai abrir. Olá, gente, boa noite a todos. Meu nome é Marina, essas são as minhas colegas, a Milena e a Isabelle. E nós estamos na terceira fase do curso de Radiologia. E, como o professor Flávio falou, a gente desenvolveu a medicina de extensão, o curso de resposta de emergência radiológica. Eu vou passar um pouquinho com vocês sobre isso. Bom, o curso se chama curso de emergência radiológica porque isso é uma tecnologia internacional, tá? E eu para vocês. O objetivo é preparar vocês para uma possível emergência radiológica. Mas ou um acidente que necessite de intervenção. Mas o que seria um incidente? ou um acidente. Bom, um incidente é quando eu tenho uma causa que ela é uma coisa assim mais esperada. Ela não é algo tão catastrófico. Diferente do acidente, que é algo que foge mais da nossa realidade. Causa uma catástrofe. E como exemplo de um acidente, eu vou falar para vocês um pouco do acidente que teve em Goiânia com o Césio 137. Bom, por que aconteceu esse acidente? Nessa cidade tinha uma clínica que trabalhava com radioterapia. E essa clínica ela mudou de localidade. Eles deixaram aquele terreno abandonado e lá tinha um aparelho que era utilizado na radioterapia. E dentro dele continha uma ampola com um pouco do pó do césio. Alguns moradores assim do local, alguns catadores de metal, eles resolveram ir até esse terreno abandonado para saber para eles procurarem algo que eles pudessem vender para o ferro velho. E aí, chegando lá, eles encontraram aquele aparelho e eles resolveram levar uma parte desse aparelho para vender no ferro velho. E aí, passou uns dias lá na casa e tudo mais, e eles conseguiram vender para o ferro velho do Devaí. E aí, chegando no ferro velho do Devaí, alguns funcionários dele começaram a desmontar aquele fragmento do aparelho. E eles deixaram a cápsula contendo o césio um pouco à amostra.
Aí passou, tá, o Devair no fim do expediente, ele se encantou por uma luz que estava advindo ali de perto. Aí ele chegou lá, foi, olhou e falou, nossa, se encantou por aquele brilho, que era um brilho de coloração azul. E aí ele passou a andar com aquela cápsula, mostrar para as pessoas. E quando ele estava fazendo isso, além de estar expondo as pessoas, ele estava contaminando, porque ele teve o contato, né, direto com a fonte, e ele recebeu a visita de um irmão. E esse irmão, ele pegou, inclusive é esse que tá ali na foto, ele pegou um pouco do pó e passou. Pó brilhoso. E aí, ele recebeu a visita de um outro irmão, que resolveu levar um pouco do pó para casa, para mostrar para a esposa e para a filha. Chegando lá, a esposa estava nos afazeres da casa e tudo mais, e ele resolveu mostrar, apresentar aquilo para a filha. E aí, a filha se encantou com o brilho, que era a menina Lady, que tinha apenas 6 anos, e ela começou a brincar com aquele pó, ela se encantou com aquilo e tudo mais, e a mãe tinha preparado a janta dela. Ela tinha feito um ovo cozido para a filha comer. E a filha terminou de brincar lá, a mãe chamou para jantar, e estava nos afazeres da casa, a filha foi lá com a mão suja, não lavou as mãos, e pegou o ovo e comeu. E aquele ovo, a mão dela estava contaminada, contaminou o ovo e ela acabou se contaminando. Ingeriu aquilo, né? Então, eles começaram a sentir alguns sintomas, mas não sabiam do que se tratava. E o Devair continuava com aquela cápsula para cima e para baixo com as coisas. E aí, só que os sintomas deles eram tipo náuseas, vômito, dores de cabeça, tontura, coisas assim que são naturais do nosso dia a dia, né? Pode ser por uma virose, enfim. Eles resolveram ir até um posto de saúde para saber o porquê que todo mundo que estava tendo contato com aquilo ali estava ficando doente. Estava tendo aqueles mesmos sintomas. E aí, chegando lá, no posto de saúde, eles foram atendidos na triagem e os enfermeiros, eles... deve se tratar de alguma virose. Algo que está se espalhando assim. Deve ser uma coisa assim que pode ser facilmente tratada. Só que a Maria Gabriela, que era a esposa dele, ela achou aquilo muito estranho. E ela resolveu levar aquele pó até a vigilância sanitária. Aí ela fez esse transporte de ônibus, né? Então, durante o transporte da vigilância sanitária, ela estava expondo as pessoas ali. Sem saber também, né? E aí, chegando na vigilância sanitária, ela simplesmente chegou lá, botou assim em cima da mesa e falou, da cadeira e falou, gente, esse pó, desde que chegou na minha casa, todo mundo ficando doente. Mas eu não sei do que é isso. E aí, as pessoas curiosas também foram lá, pessoas pegaram, viram. E como era um pó, né, rápido se espalhava, enfim, ia se espalhando pelo vento, enfim. E aí eles demoraram um pouco, porque eles não sabiam. Eles esperaram a visita de um físico médico para poder averiguar a situação. E aí, quando o físico médico chegou, né, ele pegou o aparelho lá para medir e tudo mais, para ver a radiação. E ele ficou espantado, porque o aparelho apitava e ele, meu Deus, acho que está quebrado. E não, realmente, já tinha tomado uma proporção enorme tudo isso. E aqui, como eu botei na imagem, é a foto ali do pozinho de césio. E ali foi o que causou na mão do irmão do Devair, ao simplesmente passarem na mão, sabe? Ele, só para ver a consistência do pó, e ele acabou, a radiação acabou causando aquele problema ali nele. Bom, gente, já que eu dei essa breve explicação, para vocês entenderem melhor, vou passar um pouco do documentário bem curtinho aqui para vocês, do que realmente foi o acidente do césio. O acidente, na realidade, ele começou em 1985, quando o Instituto Goiano de Radiologia deixou de existir. E apenas aquele aparelho que era usado em radioterapia, em quimioterapia, ele ficou ali. Segundo informações dos donos do Instituto, ele foi proibido de ser retirado de lá por uma liminar judicial.
abandonado lá num local que só tinha uma parede, 2 paredes e a coisa jogada lá. O aparelho com a cápsula de Césio estava aqui dentro dessa sala, logo aqui atrás desse aterro. Lá não tinha guarda vigiando, porque tinha um guarda vigiando antes, né? Aí disse que não estava recebendo, aí tiraram ele. Aí ficou abandonado. E claro que se você deixa um objeto de ferro pesado no local daquele, alguém vai querer usar aquilo para alguma coisa. Dali foi retirado, levado para a Rua 57 em um carrinho desses de mão usado na construção civil. Lá esse objeto ficou debaixo de uma mangueira do dia 13, que era um domingo, até no dia 18 de setembro. No dia 18 eles venderam lá para o Ferro Velho do Devair, na Rua 26A. O Devair, meu cunhado, comprou a peça, né, que continha o pó dos Césio, e ficou passando mal lá com a peça dentro de casa. Eu observei que o Devair estava muito diferente. Ele estava com um bronzeado muito falso, muito forte, muito esquisito, sabe? Uma cor que não é cor normal. Olha, não é só isso. Eu não tenho paladar. Tanto faz colocar açúcar ou sal na boca, o gosto para mim é o mesmo. A Maria Gabriela trouxe um café e tal, a gente conversando ali. Quando ele me falou, mano, eu comprei um objeto que tem uma luz magnetizante, atraente, à noite, ela é muito bonita. Mas ninguém ligava uma coisa à outra. Então eu peguei um fragmentozinho daquele objeto, mais ou menos a metade de um grão de arroz, pus aqui na mão e fiz essa fricção. E aí um dia eu fui chamei meu marido a atenção, né? Eu falei, nossa, vocês são os irmãos muito unidos, seu irmão tá passando mal já há uma semana, você não vai lá. Aí ele foi visitar o irmão dele. Chegou lá, conheceu a peça, né? E ele enfiou uma chave de fenda dentro dela e tirou um pouquinho do pó e levou para casa. E colocou no chão do quarto e a Leide, a Lucimar, tudo ficou brincando com aquilo ali, né? Achando bonito. Quando eu vi, eu tive assim, uma sensação de pavor, medo, sabe? Aí a Leide foi e deitou no chão, no cimento, e ficou brincando com aquilo. A mãe dela estava preparando o jantar, cozinhando ovos. Ela veio com a mãozinha, evidentemente deveria ter partículas, né? Ela pegou um ovo cozido e ingeriu, comeu esse ovo. Fui tomar banho. Quando eu saí do banho, ela estava terminando de comer o ovo cozido com a mão suja. Uns 15 minutos depois, ela começou com crise de vômito. E alguma coisa me dizia que era algo sério, sabe? Mas no momento que ela estava passando mal, eu fiquei muito preocupada. Mas no outro dia amanheceu normal, brincando. A gente culpou o ovo que ela comeu. Mas só uns 3 dias depois que a gente foi saber realmente do que se tratava. Aí o Ivo foi na casa do Devair e também falou com ele. Falou, olha, tem gente falando que esse negócio aí é veneno, é radioativo. E isso pode estar causando muito mal. Pode ser isso que está causando esse mal. Então eles foram ligando uma coisa à outra. Daí, na segunda-feira, a Maria realmente se convenceu de que ela deveria fazer aquilo. Ela deveria ir lá buscar a peça e levar para a vigilância sanitária. O Devair tinha muito amor por aquilo. Quando alguém falava para ele, esse aí está causando problema, ele, não é esse aqui. Eu amava as pedras. Eu pegava a pedra e levava para fora do depósito. Muitas vezes cansei de tomar cerveja num copo em cima daquela pedra. Nós convivemos junto, eu e essa pedra 8 dias. Ou seja, ele era apaixonado. Tanto que ele deixou uma frase, entre aspas, eu me apaixonei pelo brilho da morte. Ele gostava daquilo ali. A Maria Gabriela foi buscar aquela peça para levar para a vigilância sanitária. Colocaram aquilo em um saco de estopa, jogou nas costas, né? O Guilherme levou aquilo de ônibus. Ônibus urbano, eles andaram mais ou menos 2 quilômetros até descer ali na Independência, na rua 6, setor aeroporto, 6A. E de lá foi para a vigilância sanitária, que funcionava onde hoje funciona o Centro de Assistência aos Radioacidentados. Como aqui já havia profissionais de saúde,
imaginou-se que realmente tratava-se de uma peça que continha radiação. E constatou-se no mesmo dia, através de um físico nuclear, o Walter Mendes. Quando eu cheguei no gabinete do secretário de saúde, na época Antônio Faleiros, tinha agendado com ele uma entrevista sobre falta de vacina. O estado todo estava tendo um problema de falta de vacinas contra sarampo. E eu percebia o nervosismo todo dele, da equipe, em função de ter esse problema, e perguntei o que era. Aí ele falou para mim, não sei direito o que é, não posso nem gravar com você direito, mas a suspeita é de um vazamento de gás e tal. E eu perguntei onde é. E ele me deu o endereço, ele falou no Ferro Velho, tal, no setor aeroporto, e eu fui bater lá no Ferro Velho. A notícia que veiculava na tropa é que havia acontecido um vazamento de gás, que haveria necessidade de nós isolar umas áreas que estava contaminada com vazamento de gás. E chegamos no local, deparamos com algumas pessoas passando mal, nós mesmos policiais passando mal, com tonteira, com diarreia, outros com dor de cabeça, e achava que era problema corriqueiro, que era dor corriqueira. O Devair estava lá dentro, trabalhando, e ele que me recebeu. Estendi a mão para cumprimentá-lo e ele já tirou a mão. E falou que não ia me cumprimentar, pediu desculpas, porque ele estava com a mão machucada. E me mostrou a mão toda machucada. Na segunda-feira, a gente procurou o hospital. Aí foi o Devair, a esposa dele, que já estava muito ruim, eu já fui acamada. Ele pegava assim nos dentes, os dentes dele molinhos. Eu fazia isso no cabelo, soltava, sabe, aquela mecha de cabelo. E aí a gente foi para o hospital lá para o HDT. Aí como ele estava bem ruim, já chegou e internou logo. O pessoal da CENEM já começou a chegar aqui à noite, daí desenvolveu todo aquele processo de pegar as pessoas contaminadas, isolar, levou um pouco para o Estádio Olímpico, um pouco foi para o hospital HDT, o Hospital de Doenças Tropicais. Aí a lei desliberou. Aí tinha uma muretinha assim, eu pus ela em cima e ela ficou em pé e eu abraçado com as pernas dela. Aí acho que eles perceberam que tinha algo estranho e aí pediu para monitorar ela de novo. Aí monitorou de novo e não teve jeito, teve que levar ela para o hospital. Foi o último dia que eu vi ela, foi esse. Aí só vi ela depois que ela morreu. No Estádio Olímpico estava a Defesa Civil improvisou abrigos de barracas de lona para os primeiros abrigos das vítimas. Aí algumas eram levadas lá para o vestiário do estádio. Era lavado com um jato forte de mangueira, uma vassoura com uma mistura que eles fizeram, né, de hidróxido de alumínio, vinagre, sabão, uma série de coisas. E assim ia lavando as pessoas e media. Aí, ó, que a costela ainda tem, lavava de novo, que é um processo muito horrível. Dali ia dando a sequência do monitoramento, levando as pessoas mais doentes para os hospitais, HGG, HDT e para o Rio de Janeiro, o Hospital da Marinha. Não me sai da cabeça, todas as vezes que eu vejo uma imagem, é da Leide, da menininha, e da Maria Gabriela, as duas embarcando para o Rio de Janeiro. Então eu fui até o aeroporto, me despedi delas e falei até a volta. E dei um tchau para ela, ela deu um tchau para mim e elas não voltaram mais com vida, voltaram para serem enterradas. Né? Que eles chegaram lá no CRISA, falou assim para a gente que a gente tinha que ir lá, que tinha estourado um cano de gás, a gente tinha que ir lá porque estava correndo muito perigo para a cidade. E que todos os motoristas eram obrigados a ir lá com seus caminhões para arrastar esse gás, esse rejeito. Então tinha que ir, o que enjeitasse aí era mandado embora sem direito a nada e o caminhão que a gente trabalhava era cedido para outro motorista que quisesse ir. E a gente saía mais ou menos na base de
2, 3 horas da manhã, para não se encontrar ninguém na rua, para não chegar perto desses caminhões. Aí a gente estava como inocente, né, nessa parada aí, arrastando a morte sem saber que a gente estava sendo né, ameaçado. Eu fiquei em contato com o pessoal que trabalhou lá. Nós ficamos tudo junto, tudo junto no alojamento só, tudo misturado com o outro. E o trem era perigoso, não sabia nada que era perigoso. Para isolar ninguém chegar. E o povo queria chegar, porque a gente estava arriscando. Assim, gente, vocês não podem chegar, nós não sabemos o que é isso daí. Isso é coisa perigosa. O acidente com o Césio 137, ele foi também, principalmente, foi um acidente de informação, por falta de informação. Mesmo os técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear não sabiam o que estava acontecendo. Os policiais que trabalharam na vigilância dos focos, os bombeiros que trabalharam com as vítimas, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo mundo que trabalhou conosco, minimamente foram irradiados. No fim, depois de 10 anos, que deu sintoma na minha perna. Quando eu cheguei no hospital, que era para fazer os exames, quando eu fui pro médico para me examinar, quando eu falei para ele, e antes de examinar, ele falou para mim, não, isso não sei, é radiação. Eu falei assim, não, doutor, mas o senhor não sabe? Aí ele falou assim, não, é radiação, vai ter que cortar a sua perna. E aí já mandou a moça que estava lá, atendendo lá, já mandou ela arrumar lá um quarto para me internar. Fomos convidados para descontaminar Goiânia, mas sabendo que é Césio. O que é Césio? Nós não sabemos. Porque chegava a marmita de almoço, você pegava e sentava em cima do tambor. Eu tenho foto em cima das caixas de rejeito, quer dizer, em cima da morte, eu estava lá em cima dos contêineres, sem saber que estava a morte ali dentro. Depois de alguns dias, é que eles começaram a usar algum tipo de EPI, algum tipo de equipamento de proteção. A gente vestia esse macacão, põe essa canetinha, se caso fosse que pegasse alguma radiação, essa canetinha pulava no bolso da gente, como se tivesse a gente pegando nela, ela pular. Aí a gente tinha que tirar ela, olhar de quanto de radiação estava. Começou a vir os médicos de fora, aí começou a explicar as coisas pra gente. Como eu sou curioso e conversador, aí eu fui informar o que era o Césio. Com 3 dias que eu estava lá, foi um jornalista lá, uma gravata branca, veio perguntar, e não podia falar, e eu falei. Isso aqui é mentira, não é vazamento de gás, não, é Césio 137, mas sem saber. Daí já foi um grilo em cima de mim, um problema em cima de mim. Teve uma repercussão internacional muito grande aqui em Goiânia e a imprensa do mundo inteiro veio para cá. Eu acho que nunca Goiânia teve tanto repórter como teve aqui. Tem emissora de todos os lugares do mundo. Houve também uma histeria, as pessoas começaram a entrar em desespero com as mortes, porque as pessoas falavam, olha, esse negócio propaga pelo vento, as pessoas vão morrer. 23 de outubro, véspera do aniversário de Goiânia. Luto. Morrem 2 dos pacientes internados no Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. 26 de outubro, chegam os corpos das vítimas. A cidade para. Tumulto. Pessoas inocentes, que morreram inocentes, recebem pedras como flores. E no enterro delas, toda uma ignorância de apedrejar o túmulo, aquela ignorância toda. Elas pegavam pedaços de cruz, né, que são cruzes de cimento, jogava contra os caixões, contra o cortejo. As filhas da cidade, principalmente a Leide, que nasceu ali, não poderia ser enterrada ali. A mãe dela assistiu tudo isso. O meu pai, que estava lá com ela, também assistiu tudo isso. Ou seja, a família vendo o seu ente querido dentro de um caixão, sendo escorraçado daquela forma. Que eles fizeram uma manifestação muito agressiva, sabe, a reação deles. Eu creio muito em Deus, então eu acho que quando a gente nasce, a gente já tem uma tarefa para cumprir aqui, mesmo que, né, levou um pedaço de mim, sofri muito, ainda sofro ainda, mas eu vejo assim. Os que foi motorista, carreteiro, caminhoneiro, pessoa de pá mecânica, pessoa do guincho, todos morreram. O caminhão Munk, todos morreram. Está escapando muito pouco. Eu, graças a Deus, eu ainda estou vivo. Um milagre de Deus, mas só Deus sabe.
O Baianinho morreu, que era um encarregado geral. O Carlão, operador, morreu. O comboeiro, chamado de Cardoso, morreu lá dentro. Você não sabe quantos graus de radiação ele morreu. Houve morte a curto, a médio e a longo prazo. Mais a médio e longo prazo. E o câncer atacou eles muito imediato. Teve um motorista nosso, eu acho que não passou 2 meses, que era o motorista de um caminhão trucado, não passou 2 meses ele morreu. A gente perdeu o direito de ir e vir, a gente perdeu o direito de trabalhar. Você tem certeza que elas não estão bem como merecem estar? Eram todas muito pobres, muito humildes, careciam muito de assistência e proteção. Então, muitas famílias se desestruturaram para isso. A maioria dessas pessoas convivem e sobrevive com apenas um salário mínimo. Aqueles que recebem do governo estadual, nem um salário mínimo porque hoje essas pessoas recebem R$ 788, ou seja, é o salário mínimo de 2 anos atrás. Eu gasto por mês R$ 1.268 de remédios todos os meses que eu tenho que comprar. Agora, para quem ganha salário mínimo, como que você vai sobreviver? Se nós somos cadastrados, é para que tenha direito ao IPASGA. É o que nós recebemos de assistência, medicamentos, essas outras coisas, nós não temos assistência. Lá na instituição que foi criada para dar assistência às vítimas, tem ótimos profissionais. Tem muitos médicos de várias especialidades, tem psicólogos, tem dentista, tem assistente social, mas não tem o principal, que é o medicamento. Isso é uma das coisas que mais nos revolta. E olha que nós temos ótimos médicos lá. Não tem nem um caso aqui, ó, que tem os médicos bons que nós temos. Mas esse não pode comprar o remédio para a gente, né? Quem tem que dar é o governo. Cortou. Hoje eu teria que tomar 5 medicações de uso contínuo. Só estou com 2. Porque os outros eu não dou conta de comprar. A razão dessa demanda de medicamento estar reprimida nos últimos anos aqui no Centro de Assistência é exatamente porque nós saímos de uma situação da Fundação Leite das Neves que tinha autonomia financeira para disponibilizar qualquer medicamento naquela época, até 1999. E o que não está dentro da farmácia básica é o Centro de Medicamento do Juarez Barbosa, a Central de Medicamento de Alto Custo do Juarez Barbosa, exatamente se presta a isso. Evidentemente que depende de processos, né? Se tem alguma sequela que a gente pode dizer que existe com os radioespectados é do ponto de vista psicológico. Principalmente porque é difícil eles se desgarrarem do fantasma da radioatividade. Você tem a doença maior, é a depressão. Hoje nós sintos ricos, nós sintos realizados com isso. Vocês estão interessados de ligar para nós para ver como que nós estamos. Nós estamos mortos. Só falta enterrar. Já adultos que viveu a época do acidente, às vezes me falam, não, Oderson, o problema é que o governo fala que está tudo bem com vocês. Então, esse está tudo bem, a gente entende que o acidente acabou realmente. Só que não, o acidente não acabou. É triste, viu? Você não pode ficar à vontade, você entrar num restaurante, você sentar, almoçar com sua família, que o pessoal falava assim, não, você não pode ficar aqui não, rapaz. Você trabalha lá, aqui não é lugar seu não. Eu fui discriminado por um deputado. Quando eu fui dar a mão para cumprimentá-lo, ele pôs a mão no bolso, aí eu pulei nele e abracei. Eu percebi que ele estava com medo de mim, aí eu abracei com ele. Ele tremia assim nos meus braços. Mas o preconceito sempre aconteceu, sempre acontece. Tem muita pessoa que fala que homem não chora. Mas todo homem chora. Ele chora quando ele leva um tapa na cara. Ele chora quando leva uma decepção dessa. E depois a exclusão. Você está no meio de um grupo, você sai dali, quando chega perto dos outros, o povo corre. Acabou no centro. Sempre, depois que acontece um problema, é que vem a fiscalização. Então a gente não construiu, nem naquela fase, acho que até hoje não construiu, a mentalidade de primeiro mundo, que é prevenir os problemas antes deles acontecerem. Há 30 anos aconteceu e ainda as coisas estão acontecendo aí e a gente não está vendo. Infelizmente, uma tragédia aconteceu que ela sirva pelo menos de alerta para que essas pessoas continuem tendo atenção,
médica, psicológica, psiquiátrica, em alguns casos também, com tudo que elas têm direito, porque elas foram vítimas. Então, gente, como vocês puderam ver ali, né, o acidente ele aconteceu mais por falta de informação. E é isso que a gente veio passar para vocês, informações de uma possível emergência radiológica. Vocês terem um pouco mais desse conhecimento, para quem não tem, né, adquiri-lo, para vocês conseguirem se prevenir, caso venha acontecer alguma coisa, poder ajudar o próximo, né? Bom, agora eu vou apresentar um pouquinho sobre o curso para vocês. Aqui no curso, vocês vão aprender alguns conceitos, como, por exemplo, o que é radiação, o que é dose, o que é fonte, o que é contaminação, o que é radioatividade, né? Bem como vocês vão aprender a se paramentar, né? Usar aquelas roupas ali bonitas que eles utilizaram lá no acidente, né? Essa vestimenta, ela serve para prevenir você de se contaminar. Mas vale ressaltar que você utilizando essa roupa, você não vai se contaminar, mas você vai continuar exposto à radiação. E tudo isso que a gente está falando aqui para vocês, né, a gente tem como base a CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é ela que estabelece e regulamenta tudo sobre radioproteção. E é ela que fiscaliza a produção e uso de energia nuclear aqui no Brasil. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o curso, né? O curso é de 40 horas, sendo que é dividido em 4 horas presenciais, que no caso é o dia de hoje, a palestra inicial. 4 horas vai ser de prática, então nós vamos fazer uma simulação de uma possível emergência radiológica, e as outras 32 horas serão em EAD, que vai ser lá no Moodle, ou na plataforma, onde vai ter videoaulas, onde vão ter algumas atividades para vocês realizarem. E a certificação, né? A certificação você recebe se você compareceu a essa primeira palestra presencial aqui. Para quem está fazendo em EAD, que está acessando ali pelo canal do YouTube, né? E tanto o dia de hoje, quanto o dia 1º lá de julho, também às 19 horas, que vai ser a parte prática do curso, né? E vocês vão ter que obter média mínima nas avaliações de 6 pontos. O que é essa avaliação e essa média mínima? São as atividades que vocês vão realizar no Moodle. Vocês vão assistir lá uma videoaula sobre o assunto. Depois vocês vão realizar atividades. E vocês precisam obter pontuação mínima de 6 pontos. E cumprindo tudo isso, vocês conseguem o certificado de 40 horas. Certo? Vocês têm alguma dúvida sobre o curso, como vai funcionar? Algo assim para perguntar? Vai, tem o endereço. Daqui a pouco a gente vai, como o professor falou, vocês vão ali na salinha do lado para ver como vai funcionar tudo. E a plataforma é o Moodle. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Tá. Vou passar a palavra aqui para minha colega Isabelle. Vai conversar um pouquinho com vocês sobre conceitos. Oi, boa noite. Então, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos que vão ajudar vocês a entender um pouco mais do que vocês vão obter ali pela plataforma EAD, né? De início aqui, a gente preparou uma imagem, né, que dá um resumão do que a gente vai aprender. No centro ali a gente tem... Opa! No centro ali a gente tem o símbolo internacional das radiações ionizantes. E aqui a gente tem umas ramificações do que a radiação ionizante pode ser. A radiação ionizante, ela pode ser em forma de radiação X. A radiação X acontece quando aquece a uma determinada temperatura um elemento químico. Pode ser qualquer elemento. Se eu aquecer vocês a uma determinada temperatura, vocês também emitem radiação X. E a radioatividade? Radioatividade é a emissão espontânea da radiação por meio de algum elemento químico.
Falando de fonte, a gente tem a fonte radioativa natural e a fonte artificial. A fonte natural, como o próprio nome já diz, ela vem da natureza, ela é uma fonte que já está ali presente. Já a fonte artificial, ela é transformada ou modificada pelo homem, né? De fonte também a gente tem a fonte selada e a fonte não selada. A fonte selada, ela está dentro de um invólucro, ele tem que estar tampado e lacrado. E a fonte não selada, ela não está dentro de um invólucro ou está dentro de um invólucro que não está lacrado e não está tampado. A radiação, ela pode ser emitida por forma de energia. A energia, ela é quando o átomo é excitado e libera fótons, libera energia em forma de fótons. E a partícula é um pedaço de átomo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre radioatividade e radiação, que por mais que a gente ache que é a mesma coisa, não é. São coisas que têm umas diferenças bem pontuais. A radioatividade, ela é uma emissão espontânea, como eu já falei, da radiação em forma por um átomo de um determinado elemento. É emissão espontânea, então não depende de estar ligado ou desligado da tomada, né? Então, um aparelho de raio-x, por exemplo, ele emite radiação, mas não necessariamente ele é radioativo. Ele emite radiação quando ele está ligado. Quando ele está desligado, ele não emite. A radiação, ela é tudo que pode ser irradiado. Irradiado é ser mandado em forma de átomo, de raios. Como a radiação a gente tem como exemplo a luz do sol, o micro-ondas, celular, televisão. Então, falando um pouquinho sobre radiação ionizante e radiação não ionizante. Bom, a radiação ionizante são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com alta velocidade e portam energia. Elas interagem com a matéria e podem produzir alguns efeitos. E a radiação ionizante tem menos energia que a radiação ionizante e o efeito é geralmente limitado à geração de calor e luz. Então como exemplo, a gente tem, novamente, micro-ondas, celular, televisão, que são coisas que não fazem, que tem muita gente que diz, o celular dá câncer, micro-ondas dá câncer, e não é bem assim, né? A gente sabe que a radiação não ionizante, ela não é do mesmo jeito que a radiação ionizante, ela não é assim, não dá câncer, não é desse jeito. Agora eu vou passar a palavra para minha amiga Milena, que vai dar mais uma... Então, gente, boa noite. Vamos continuar, então, essa onda sobre os conceitos, né? Alguém sabe me dizer qual a diferença entre contaminação e irradiação? Esse irradiação a gente pode trocar por exposição também. Alguém tem alguma ideia do que seja? Tá. Então, vamos aprender, né? Primeiramente, na contaminação, ela acontece quando o material radioativo é absorvido pela pele. Em geral, ele está de forma líquida ou em poeira. Envolve um contato direto com a fonte. E geralmente essa fonte é não selada, uma fonte que não está lacrada. Ou então uma fonte selada que pode vir a ser aberta. A gente também pode falar que é uma presença indesejável do material radioativo, porque ninguém quer se contaminar e sair por aí contaminando os lugares. Um exemplo dessa contaminação que a gente pode dar é quando, por exemplo, um material radioativo cai no chão. Aquele chão vai estar contaminado. Se eu estiver só no mesmo ambiente daquele chão que está contaminado, eu não vou estar contaminada, mas eu estou sendo irradiada. Se caso eu ir lá e pisar naquele material, o meu sapato vai estar contaminado. E eu vou sair por aí contaminando outros locais. Mas, mesmo não estando em contato, eu estou sendo irradiada, estou sendo exposta àquele material. Uma fonte selada que foi aberta, a gente pode dar o exemplo, como a gente acabou de falar do Césio, do acidente de Goiânia. Ele estava numa fonte selada, estava lacrado, mas depois de dias e horas tentando abrir aquela fonte, conseguiram. E aí foi exposta aquela fonte.
A contaminação, ela pode ser interna ou externa. Na contaminação interna, eu posso ter o contato com o material e, se criar uma ferida, alguma coisa, a minha pele vai absorver esse material. Isso é uma contaminação interna. Outro tipo de contaminação interna é por meio de inalação. Se tiver um gás radioativo e eu inalar, eu vou estar me contaminando internamente. Outro exemplo é contaminação por ingestão. Eu posso ingerir um alimento contaminado. Um exemplo de contaminação por ingestão, a gente pode dar o exemplo de Chernobyl. Acho que todo mundo ouviu falar, pelo menos, o que foi o acidente de Chernobyl. E lá eles falavam muito que o leite que vinha de lá vinha contaminado. Por quê? Como ocorreu uma explosão, muitas partículas de elemento radioativo ficou exposto, ficou no ambiente, no ar, e até se depositou em pasto, na grama. O que acontecia? A vaca ia lá, comia aquele pasto e se contaminava o seu organismo. E é o mesmo organismo que vai produzir o leite. Então, teoricamente, aquele leite estaria contaminado. Mas não só o leite. A carne da vaca também poderia estar contaminada. E a gente ingerindo aquele material, aquela carne contaminada. Isso também é um exemplo de contaminação por cadeia alimentar. Daí vai na cadeia alimentar se contaminando. E aí a gente tem, então, a irradiação. É a exposição de um objeto ou de um corpo à radiação. É possível haver irradiação sem haver a contaminação. A gente também pode chamar de exposição. E para você ser irradiado, você tem que estar num campo de radiação. E ela ocorre à distância e sem a necessidade de contato. Como, por exemplo, um indivíduo que vai lá e faz um exame de raio-x. Ele está sendo exposto a menos de meio segundo, é uma exposição muito rápida. E o mesmo acontece numa sessão de radioterapia, mas só que não por segundos, por minutos. Do mesmo jeito, as pessoas estão só sendo expostas, irradiadas. E vale ressaltar que não é porque eu vou lá fazer um exame de raio-x que eu vou sair radioativo, porque eu fui só exposto. Independente do tempo que ocorreu essa exposição, ocorre somente irradiação sem haver contaminação. Então, a gente tem alguns tipos de fontes, né? A primeira aqui, a fonte selada. É um material radioativo que está contido dentro de um capsulamento, como a gente pode ver aqui. Geralmente, né, feito de material não radioativo. E ele está lacrado para que a gente não tenha contato direto com essa fonte. E o único risco de contaminação dela é se caso a gente vir abrir essa fonte. Se a gente não abrir essa fonte, o único risco que ela oferece para a gente é de irradiação. Mesmo que a fonte esteja dentro desse encapsulamento, bonitinha, fechada, lacrada, ela ainda está irradiando, né? E ela é muito usada em análise químicas, preservação de alimentos, esterilização de produtos médicos e na radioterapia. E todos eles têm por finalidade utilizar o seu feixe útil. Então, a gente tem a fonte não selada. É todo material radioativo que não tiver contido dentro de um invólucro. E a gente consegue manusear para poder... É possível tocar e a gente pode administrá-lo aos seres humanos via oral ou intravenosa. Um dos exemplos desse tipo de fonte é na medicina nuclear, onde são usados traçadores. O que são traçadores? São radionuclídeos que vão determinar alguns fármacos. E é o que a gente chama de, então, radiofármaco. E cada fármaco daí vai ter a sua finalidade, né, o seu uso. Então, a gente tem também as fontes naturais. 50% da nossa exposição é feita por elas. E a gente encontra em alimento, água, solo, no nosso meio. E também é utilizada tem nos edifícios, ou seja, a gente está aqui dentro, a gente está sendo irradiado por essa fonte natural. Aqui dentro da nossa casa, nos lugares que a gente fica confinados. Os principais elementos radioativos naturais que a gente pode citar é o radônio, urânio, potássio, que tem na banana, inclusive, né?
e o tório. Eles são encontrados em rochas, solos, sedimentos, e a maior parte da nossa exposição ionizante, aquela que interage com o nosso corpo, né? Se dá pelo gás radioativo que ocorre naturalmente, chamado radônio. Ele provém de uma decomposição radioativa do urânio, e ele está presente desde que a Terra foi formada. O radônio ele pode se acumular em edifício, como a gente já comentou, e especialmente em áreas confinadas, né? Então, ninguém vai fugir dessa exposição. É inevitável essa exposição. Outro exemplo que a gente tem é as fontes naturais. Ela é a fonte que a gente mais está exposto em países industrializados. E a maior parte dessa exposição é em diagnósticos radiológicos. Elas podem ser geradores de radiação, tubos de raio-x e acelerador de partícula. Só que todos esses precisam de eletricidade para poderem ser geradas. Não são geradas de forma natural. E como que acontece? Vou dar o exemplo de tubos de raio-x. A gente pega a eletricidade, gera energia. Essa energia faz com que os elétrons se choquem. E aí os elétrons se chocam com uma placa metálica, que aquece e forma, então, a radiação X. E além de ser usado nas radiografias convencionais, como a gente já está acostumado, também é usado na tomografia, mamografia, entre outros. A última radiação é a radiação cósmica. O que seria o cosmo? O cosmo é a totalidade do universo. Estrelas, partículas subatômicas, planetas, tudo que envolve o universo. E a sua intensidade vai variar de acordo com a altitude e longitude do lugar que estamos. A nossa atmosfera, ela funciona como uma barreira para blindar essa radiação. E um exemplo ali, que varia com a altitude do local, por exemplo, La Paz, Bolívia, eles estão a mais ou menos 3.650 metros acima do nível do mar. Tem menos ar para essa radiação penetrar. Então, a gente que está aqui no nível do mar, a gente está muito menos exposto a essa radiação do que pessoas que estão numa altitude muito maior. E eu vou falar agora para vocês um pouco sobre o que é dose. Dose, que vem na nossa cabeça, é uma quantidade de algo, né? E no caso da radiação, a gente tem a dose efetiva, que é a energia depositada em um determinado órgão ou tecido. Ai, cadê o negócio? Bom, quando eu tenho uma dose efetiva excessiva, ou seja, quando eu tomo, ou eu posso ter alguns efeitos. Por exemplo, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Então, gente, voltando ali. Quando eu tenho uma dose efetiva excessiva, ou seja, quando eu tô muito ali exposto, né, a radiação pode causar alguns efeitos. Esses efeitos, eles podem ser ou determinísticos ou estocásticos. O que são esses efeitos determinísticos? É quando eu tomo uma alta dose de radiação, certo? E aí ela acaba gerando aquele efeito mais imediato. Pode ser por uma queimadura, pode ser por perda de pelo, por exemplo. Já o efeito estocástico é aquele efeito mais a longo prazo, né? Vamos pensar assim, por exemplo, abri uma conta poupança lá. Todo dia eu vou lá e deposito um pouquinho de dinheiro. Vou lá, deposito um pouco. No final, vamos tirar de lá, né? Vai ter uma grande quantidade de dinheiro. E assim funciona no caso de um efeito estocástico. Eu vou ali, tomo um pouco de dose, tomo mais um pouquinho de dose, tomo, e pode me causar algo mais tardio, como por exemplo o câncer. Eu posso ali ter a exposição de espermatozoide e ovulação, e a radiação ela traz um pequeno aumento do risco de defeitos genéticos na descendência, certo?
E agora eu vou passar a palavra aqui para minha amiga de novo, que ela vai explicar um pouquinho sobre o Moodle para vocês. Então, gente, agora eu vou responder a pergunta ali do colega que infelizmente já foi embora, né? Mas, então, a nossa plataforma EAD é o Moodle e ele vai se dar aqui por esse endereço. E a gente vai, daqui a pouco, ali para a sala do lado e que vocês vão poder acessar e vão ter esse primeiro contato ali com a gente vai poder estar ajudando vocês, né, nesse primeiro contato. E então, a gente ali vai ter os módulos que vão ter um conteúdo, que vão ter algo ali para vocês lerem, para vocês assistirem, talvez uma videoaula, um vídeo. E logo depois vai ter um questionário, alguma coisa que vocês vão responder. E como a Marina já falou, a certificação de vocês depende disso. Depende dos questionários que vocês responderem, dos trabalhos que vocês fizerem. A gente tem o nosso e-mail, né, que vocês já receberam e-mails por lá. Só que a gente não vai poder receber nenhum trabalho por lá, Mas caso vocês tenham alguma reclamação, alguma coisa sobre o Moodle, algo que vocês queiram perguntar pra gente vai estar disponível lá. Vocês podem perguntar, qualquer problema vocês podem relatar pra gente. A gente vai estar lá à disposição de vocês. Eu desejo que vocês tenham um ótimo aproveitamento desse curso, que seja muito bom pra vocês, que vocês continuem, né, vocês utilizem isso na vida de vocês, na profissão de vocês. E, enfim, daqui a pouco a gente vai encaminhar vocês ali pra sala do lado. A gente só vai entregar uma lembrancinha pra vocês agora. Obrigada, tá? Obrigada por terem vindo. Pessoal, nós vamos então encerrar a transmissão ao vivo, essa gravação, certo? Agradecendo todos aqueles que assistiram pela internet, né? Também depois poderão rever a gravação, vai estar disponível a partir de amanhã lá para relembrar, né? Embora que os slides, tudo que foi apresentado aqui pelos alunos, também vai estar disponível lá no Moodle, tá certo? Muito obrigado.